Nós saudamos a todos no nome do Senhor, nesse primeiro sábado de 2014. Agradecemos ao Senhor pelo ano que passou, que Ele nos dirigiu e nos ensinou e guardou pela sua santa palavra. Eu creio poder dizer que todos nós somos gratos ao nosso Senhor, que Ele nos concedeu graça para ouvir o que ouvimos e graça nos deu para ouvir de maneira certa. Sejam bem-vindos de coração, todos, de perto, de longe, de todos os lugares. O Senhor queira nos abençoar todos e nos dar que este ano que já começou, se eu posso expressar, que já podemos sair para casa com a primeira bênção. E todos também que estão ligados e estão ouvindo e vendo, Deus quer abençoar todos do reino da sua graça. Antes do irmão Thomas Schmidt cantar os coros conosco, depois o irmão Bork lerá uma palavra para a introdução. Antes de fazermos isso, vamos levantar e dar graças ao Senhor. Pai Celestial, te damos graças de todo o coração, como já foi dito, por tudo que fizestes por nós nos anos passados. Hoje, Senhor, estamos juntamente perante de Ti, no primeiro dia, juntamente, o primeiro sábado nesse ano. Ó Deus, nós esperamos de Ti somente as bênçãos, de Ti somente a direção, de Ti somente que Tu nos preenchas com o poder das autoridades. Ó Deus, seja-nos misericordioso. Nós Te agradecemos juntamente pela obra completada no Calvário. Amém. Nós nos assentamos. Vamos cantar o corinho número 1 do livrinho, página 40. Eles vêm do oeste do o corinho número 3. Eu quero.
5. Nós damos a honra somente a Jesus. E por último, o Coríntios. Obrigado. Amém. Jesus está aqui. Assim cantamos. Cremos isso também hoje à noite? Jesus está presente através do seu Santo Espírito. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero desejar a todos vocês um abençoado ano novo. O ano passado está atrás de nós, um novo ano está diante de nós. E nós todos temos a impressão que o tempo passa tão rápido, mas irmãos e irmãs, nós estamos muito perto da vinda do Senhor. Já passou mais um ano. Não sabemos se o Senhor virá neste ano. Eu, pessoalmente, eu desejo isso e creio nós todos que Ele venha neste ano. E toda oração é: Senhor, se Tu vieres, prepare-nos. Também hoje à noite. Que este culto sirva para isto. Eu leio uma palavra dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, a partir do versículo 29. Atos 4, a partir do versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a
intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. É isso de nós todos a nossa oração nesse ano novo, também nesta noite? Conceda aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Esse é o nosso desejo também hoje à noite. Que o Senhor conceda força ao seu servo para anunciar a sua palavra. E também especialmente ao nosso irmão. Estende a mão para curar. Senhor, confirme a tua palavra através de curas, através de sinais e prodígios. Sim, isto é possível se o Senhor está presente também hoje à noite. Tendo eles orado assim, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Esse é meu desejo hoje à noite. Que isso suceda no nosso meio. Que o lugar seja estremecido e o Senhor derrame o seu Espírito e envie o seu Espírito no nosso meio, na nossa vida, para que hoje à noite todos nós sejamos abençoados. Que cada doença que esteja aqui hoje à noite seja curada. Que os estão amarrados sejam libertos. E aqueles que ainda não vivenciaram ou não conhecem ao Senhor, o conheçam. Isso não é o nosso desejo, isso é a nossa oração hoje à noite. Deixe-nos orar juntamente. Eu peço que levantemos. Pai Celestial, te agradecemos que nós, no começo desse novo ano, aqui nesse lugar, podemos estar juntos no teu maravilhoso nome e nós cremos de todo o coração que tu estás presente, Senhor. E como eles, outrora, em Jerusalém, oraram, eles elevaram em unidade as suas vozes a Ti. Senhor, dá-nos essa unidade no Espírito Santo, através do amor de Deus, para que Tu possas responder dos céus e nos dar aquilo que necessitamos hoje à noite. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui hoje à noite e Te pedimos, abençoa cada um que está aqui hoje à noite e em todos os lugares onde a Tua palavra será ouvida a partir daqui. Abençoa da riqueza da Tua graça. Fortifica o nosso irmão. Dá-lhe força para que possa anunciar a Tua palavra e falar aquilo que Tu queres dizer. Se Tu estivesses hoje à noite aqui, Senhor, entregamos toda essa reunião nas Tuas mãos. Haja através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, e nos alegre através da Tua presença hoje à noite. Nós Te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Vem das alturas.
Amém. Podei vos assentar. Também eu chamo a todos bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor. Nós estamos reunidos aqui de perto e de longe, de países da África até o sul da África, de diversas nacionalidades. Hoje nós temos aqui pela primeira vez um casal do Iraque, e nós desejamos a esse casal as mais poderosas bênçãos do Todo-Poderoso Deus, em maneira toda especial. Vocês podem entender que nós não podemos mencionar nomes e também não pedir para as pessoas levantarem. Nunca se sabe quem ouve e quem vê. Mundialmente pode ser visto e ouvido, mas nós nos alegramos em realidade pelo grande privilégio que o Senhor nos concedeu para ouvir a sua verdadeira palavra, o eternamente válido Evangelho foi colocado novamente sobre o candelabro. Sentam-se bem-vindos, e o Senhor abençoe a todos. Só rapidamente eu quero passar as saudações do irmão Niag, do irmão Elisha, do irmão Jürgen, do irmão José, do irmão Mambir, do irmão Elisvender, do irmão Jack, do irmão Gonga, do irmão Salomão, do irmão Forestieri, do irmão Hubert, do irmão Graf, da Rússia, da Ucrânia, da Moldávia, do Cazaquistão, todos telefonaram e então temos uma pilha de e-mails aqui. Se vocês têm a paciência, só para ouvir os nomes do irmão Didier, todos nós conhecemos, do irmão Vinardi, do irmão Laurent, do irmão Deu, de irmãos da Angola, do irmão Vivendi, do irmão Oleg e da sua esposa Ludmila. Saudações do irmão Jean, saudações do irmão Colonge, saudações do irmão Nebo, saudações do irmão Carlvita, saudações do irmão Jun, saudações do Bucareste, saudações do irmão Bus e também do irmão Leonardo, saudações especiais do nosso irmão Herbert Sotzman e da sua esposa e todos lá da América do Sul. Eles deixam-nos saudar de todo o coração. Com aqueles que eles estão junto agora, eles também deixam saudar. Então temos o irmão Johnny de Peru e especialmente dos nossos preciosos irmãos de Auckland, da Nova Zelândia. Nós todos sabemos, a Nova Zelândia está a 10 horas antes de nós, Sydney está 8 horas antes de nós e Los Angeles está 9 horas atrás de nós.
o tempo vai à frente e do outro lado ela segue. Então nós temos do irmão Gentão, saudações de todo o coração. Irmão Grazian de Israel, irmão Tony, saudações do Madagascar, de todos os nossos irmãos e irmãs, saudações de Turim, saudações do irmão Muamba, saudações da Hungria, mais uma vez de Asdod, saudações do irmão Manaka e saudações dos irmãos Rouvetti, lá da Finlândia. Então, saudações de Ottawa e Manatá. Queira o Senhor abençoar realmente a todos, ser com todos, em toda a terra. Nós somos simplesmente gratos de todo o coração que podemos viver agora e anunciar o maravilhoso Evangelho da graça de Deus. E como o irmão Bork leu, no princípio, a igreja foi uma alma e um só coração. E Deus abençoou isso de tal maneira que o Espírito Santo não somente caiu no Pentecostes, mas também depois, e cada vez de novo o Senhor abençoou. O dia de hoje, a primeira reunião neste ano, é para mim, naturalmente, ligada com muitas recordações dos muitos anos, e o desejo foi mencionado que Deus faça esse ano para um ano de júbilo, para um realmente ano de júbilo, onde todos podem sair livremente pela graça de Deus e irem para casa, retornarem à sua herança. E eu tive que pensar quando Washington 1787 exclamou o ano de júbilo. Então ele leu de Levítico, do capítulo 25, abertamente. Levítico, capítulo 25, e aqui é o versículo 9 e versículo 10. Levítico, capítulo 25, versículo 8 e 9 e 10. Então, versículo 8, também contará 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. E a palavra Pentecoste significa Pfingsten em alemão. E aconteceu no Pentecoste que o Espírito Santo caiu. Então, no versículo 9 e 10 está escrito: então, no 10º dia do 7º mês, farás soar fortemente a trombeta no dia da expiação. Fareis soar a trombeta por toda a vossa terra. No dia da reconciliação, no grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. Em versículo 10, e santificareis o ano 50º
e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Um ano de júbilo deverá ser cada 50º ano para vocês. Não só uma vez, cada vez de novo devia ser exclamado. Para isso, de Lucas capítulo 4, as maravilhosas palavras que entram no nosso coração, as palavras do nosso Senhor e Salvador, que ele mencionou ou leu do profeta Isaías. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui Paulo disse as seguintes palavras, escreveu as seguintes palavras, 2 Coríntios, capítulo 5, primeiro, versículo 14 e 15, e depois versículo 19. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para isso dizemos amém. Então, no versículo 19, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isto é Evangelho.
isto é pleno evangelho. E para que todos saibam que isto sucedeu na cruz do Gólgota, deixa-nos ler também dos Colossenses, segundo capítulo, Colossenses, segundo capítulo, versículo 13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Pela sua graça. Esse amém não foi alto demais. Amém. Amém. Perdoando todos os delitos. Nem um delito sobrou. Então, no versículo 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Toda a carta de dívida, todas as transgressões, as culpas que foram postas contra nós, ele levou consigo até a cruz. Então, versículo 15, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo. Deus estava em Cristo e triunfou sobre todo o poder de Satanás. E através da ressurreição do nosso Senhor, foi confirmado que Ele não somente tirou o espinho da morte, mas sim tirou o poder da morte e pôde dizer: morte, onde está teu poder? Inferno, onde está tua vitória? Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Louvado seja Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, aceitemos isso pela fé. É um presente de Deus para toda a eternidade. O que disse irmão Branham, tão maravilhoso. O Senhor não vos salvou hoje para deixar-vos ser perdidos amanhã. Ele vos salvou hoje. Sim, hoje vocês aceitaram a salvação, mas eleitos já fostes antes da fundação do mundo, quando os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. A palavra está dirigida especialmente a todos que ainda não entregaram as suas vidas cientemente ao Senhor. Digamos isso curtamente, mas com toda a clareza. Somente quem reconhece que ele está perdido pode orar por salvação.
Só quem realmente reconhece que a condenação de Deus o atingiu e que a carta de culpa está o acusando, quem reconhece isso e quem reconhece que o Senhor tomou a nossa culpa, a vossa culpa sobre si e levou à cruz, e o sangue derramou o sangue da nova aliança, uma eterna aliança. Assim Deus já havia prometido no Velho Testamento: eu farei uma nova aliança com vocês. Tirarei todas as transgressões de vocês, vos darei um novo coração, um novo espírito. E isso sucedeu. Mateus 26, versículo 28. Este é o sangue, meu sangue, o sangue da nova aliança. Todos que ainda não vivenciaram diretamente a graça de Deus, queiram hoje, pela fé, aceitar isso. Que Deus também seja quem quer que você seja, o que quer que esteja escrito na tua carta de culpa. Veja isso como passado, como que estivesse escrito, mas não está mais. A carta de culpa foi pregada na cruz e a culpa foi perdoada, a carta rasgada, e nós podemos, pela graça, pertencer a Deus pessoalmente. O maravilhoso Evangelho não somente ouvimos, mas sim pela fé aceitamos e recebemos. E esse maravilhoso Evangelho será anunciado em toda a terra por testemunho, como o nosso Senhor falou em Mateus 24, versículo 14. O Evangelho do Reino será anunciado a todos os povos como testemunho. Então virá o fim. Assim está escrito. Podemos ler palavra por palavra. Então virá o fim. Se nós falamos dos tempos dos fins, se falamos da mensagem dos tempos do fim, então realmente em ligação àquilo que o nosso Senhor disse. Leiamos isto de Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Isto é assim, diz o Senhor, na sua santa palavra. E nós percebemos isso. Todo o mundo inteiro, a todas as nações, deveria ser pregado o eternamente válido Evangelho do Reino de Deus. E então virá o fim. Assim o nosso Senhor falou. E nós vivemos agora no tempo em qual o Evangelho realmente está sendo anunciado a todos os povos e todas as línguas sobre a terra.
nós vemos e vivenciamos o cumprimento desta palavra no nosso tempo. Então, a expressão, então, virá o fim. A última mensagem é a mensagem da chamada para sair e para se preparar para a próxima vinda do nosso Senhor. E em ligação a isto, pedimos a todos permanecerem sóbrios e claros, do mais novo até o mais velho. Permaneçam sóbrios e normais em todas as ações e atitudes, que não saiamos fora do ramo, como alguém que pertence a uma direção especial, mas que nós realmente consagremos as nossas vidas ao Senhor, como lemos, morreu por todos, para que todos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles. Amados irmãos e irmãs, eu olho realmente para uma vida passada, para exatamente 60 anos no anunciamento do maravilhoso Evangelho do Senhor. Completos 60 anos. Em maio de 1953, eu pude falar em Kassel, na grande conferência pentecostal. Naquela época, um homem chamado Gerhard Krüger, que tinha direção, disse simplesmente: irmão Frank, você é o mais jovem entre todos os pregadores, tu irás nos servir hoje com a palavra. 1953. Muitos anos vieram e passaram e o Senhor abençoou. 60 anos. Então vem a segunda parte, 50 anos no anunciamento da mensagem dos tempos dos fins. Depois que a chamada veio em 1962, eu comecei a viajar e já anunciei aquilo que me foi revelado por Deus. E depois da partida do irmão Branham, fui em todo o mundo. Sabe o que nós fizemos nos dias passados? Nós deixamos sair da internet quantas viagens eu somente fiz no ano de 2013. Contando Portugal e Zurique, são exatamente 88 viagens, voos, somente no ano 2013. E é muito interessante essas folhas, ver elas com a data, o número do voo, quando ele levantou e onde ele decolou. Foi realmente um ano como nunca antes. Um abençoado ano no serviço do Senhor. E também isso nós verificamos são acima de 320 mil milhas, acima de 320 mil milhas de voo. Vocês podem imaginar quantas vezes eu estava acima das nuvens
E lá usei o tempo para preparar escrituras, ouvir pregações do irmão Branham e me aprofundar na palavra. Deus concedeu graça por cima de todas as medidas, e eu digo isso mais uma vez. Foi um ricamente abençoado ano do Senhor, e nós cremos, e cremos também que Deus abençoará este ano. Se serão possíveis tantas viagens, eu não sei. Também isso nós verificamos. No escritório tem uma carta mundial, 1,50 m de largura e 1 metro de altura. Então, olhamos as cidades que a gente pode ler sobre a carta e colocamos pinos não as pequenas cidadezinhas onde eu também estive, só as cidades nas quais eu viajei nos passados 50 anos e anunciei a palavra de Deus. Exatamente 262 cidades. 262 cidades. Imagina isso, que podem ser vistas, não as muitas cidades onde eu também fui, na grande carta mundial, não podem ser lidas somente as cidades maiores e principais que estão marcadas ou podem ser vistas nessa carta. Eu tenho que dizer simplesmente, quando vi tudo isso diante de mim, só sobrou uma coisa: agradecer ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, por todas as direções de Deus através de todos esses anos. Também o que aconteceu, o que está ligado ao centro missionário, também tem que ser mencionado curtamente. E trazer a gratidão que devemos a Deus. Para mim, ninguém deve um agradecimento. Eu disse isso em Zurique. Eu nasci numa fazenda onde nem havia luz elétrica. Só no centro, na escola, havia luz, mas não lá na lavoura. Eu sei o que uma lâmpada significa, eu sei o que uma jarra significa, eu sei o que óleo significa, e vocês sabem o que eu sei mais? Eu sei o que é um poço. Se lemos a história de João 4, a mulher do poço, a água para beber, nós tínhamos que puxar do poço. Quem sabe isso? Nenhum de nós. Vocês são muito jovens para isso. Eu só queria dizer, das circunstâncias mais simples da terra que podiam haver na metade do caminho entre Danzig e Königsberg, no campo, era tudo como é no campo, né? Então eu olho para trás e vejo todas as direções de Deus, desde o princípio, através de todos os anos, só bem curtamente. Eu fiz anotação de muitas coisas, mas especialmente quando o Senhor me deu a ordem para comprar esse terreno, para construir aqui, e todas as coisas em particular, às quais o Senhor concedeu graça. Então, o terreno vizinho também para comprá-lo e construir, porque pessoas viriam de muitos povos e precisariam de abrigo. Se recebemos
direção de Deus desta maneira, não precisamos se preocupar mais sobre as outras coisas. Nunca eu pedi por uma oferta, nunca ajuntei para esse projeto ou outro projeto. Não, Deus ajudou em todas as coisas. E se eu fosse dizer tudo isso individualmente, acima de todo pedido, acima de todo entendimento, tudo que está aqui está sem dívidas e nós podemos realmente agradecer ao Senhor de todo o coração. O que ainda está no meu coração é quando o Senhor me disse diretamente: meu servo, não funde uma igreja local. Isto foi para mim uma ordem e um mandamento de Deus, como Ele falou para mim: meu servo, o tempo para esta cidade está quase chegando ao fim. Para mim isso foi um mandamento do Senhor, independente de como isso é aceitado. Eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou. Fui de cidade a cidade. Nunca causei uma divisão. Nunca pensei em fundar uma igreja em algum lugar, mas sim deixei aos irmãos aquilo que está nas igrejas, nas locais, por lado dos irmãos. Mas imaginam, eu tivesse ido numa cidade e tivesse pregado lá e tivesse fundado lá uma igreja própria. Isso não dá. Eu estou em cada lugar no máximo 2 ou 3 dias e voei à frente para outras cidades para anunciar a palavra do Senhor. Isso deve ser dito aqui. Alguém pode imaginar que no tempo do irmão Branham, que o filho do irmão Branham tinha que ele fundou uma própria igreja em Jeffersonville. Alguém pode imaginar que o irmão Collins, ou quem seja, era o ancião da igreja e ele fundou uma própria igreja? Não. E mais uma vez, não. E quem conhece e lê a Santa Escritura e respeita, sabe que em cada cidade só foi adressado uma igreja. Só foi falado a uma igreja, não 2 igrejas em Coríntios ou Efésios. Sempre o que houve em problemas, os problemas da igreja tinham que ser resolvidos dentro da igreja, mas a igreja tinha que permanecer igreja para a honra do Senhor. Se nós dizemos que cremos realmente, biblicamente, como as Escrituras dizem, então essas coisas têm que estar certas em todos os pontos, não só aqui ou ali, tem que estar do A até o X, tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então é uma coisa muito poderosa que nós com toda a liberdade podemos dizer: o Senhor até agora concedeu graça e ainda concederá. E também que eu não posso publicar um livro de um inário. Eu nem pensei nisso, mas por que o Senhor achou necessário dizer não dá um inário porque é um sinal de uma denominação? Essas palavras eu ouvi com os meus ouvidos. E se nós olhamos em todas as congregações,
Cada uma tem seu inário, seja anglicano, seja luterano, ou batista, ou metodista, todos têm os seus livros de cantos. Podemos cantar de todos os livros de cantos, mas nenhum próprio podemos publicar, porque isso seria o sinal de uma denominação. O irmão Branham disse, dessa última avivamento não surgirá nenhuma denominação, mas sim, a igreja do Deus vivo será ajuntada e sairá desse meio. Então, sejamos de todo o coração gratos ao Senhor, que Ele de antemão disse essas coisas que nós podemos cumprir. Também o que se refere à colheita, é um pensamento que eu notei aqui na carta circular de 2005. Meu servo, a ceifeira está determinada para você. O que eu devo dizer? O campo de trigo estava super maduro, e quando eu olhei em direção à ceifeira, as nuvens se escureceram. Eu olhei para cima, parecia que havia uma guerra nas nuvens. Então eu disse, Senhor, é tarde demais, os juízos já estão caindo. Então veio a voz do Senhor, mais poderosamente, sobe a ceifeira e traga a colheita para dentro. Agora olhamos para trás, para todos os anos, e o Senhor abençoou e continuará abençoando. Agora meus olhos caem ao falar do seu meu servo, cancele a tua viagem para a Índia. Quem pode entrar em todas essas coisas? Quem tem vivências pessoais com o Senhor? Muitos vivenciaram uma conversão, um renascimento, mas para uma ordem divina, um mandamento divino, também faz parte que o Senhor dá ordenanças pelas quais devemos andar e caminhar, conforme ele falou. De Noé está escrito, e ele fez tudo como o Senhor o ordenou. Não queremos entrar mais nessas coisas precisamente, que para mim significa muito, mas porque hoje, na primeira reunião neste ano, eu olho, não olho só para um ano atrás, eu olho para 60, 50, 40 anos, a 30 e 20, e é também o último ano, com grande gratidão, que o Senhor dirigiu todas as coisas, também os programas sobre o Rádio Luxemburgo, 10 anos de programas de rádio, especialmente a nossa irmã Möslacher. Todos sabem quem é, sabe onde o Monte Guggenberg. A gente vai sobre o vale que vai para a Iugoslávia, podia olhar lá. E essa irmã, ela ouve um dia da sua vizinha, há um programa, lá fala um Evaldo Franco sobre Rádio Luxemburgo. Não querem você ouvir isso? E vejam, a irmã Möslacher liga ao rádio, escuta o programa e também escuta que eu irei pregar em Zurique, e se põe no trem e viaja até Zurique e escuta a palavra de Deus, e a recebeu e a creu de todo o coração, e assim Deus também abriu as portas. Eu podia dar testemunho sobre testemunho. E também 10 anos em Fairbanks, Alaska, eu tive programas, 6, 7 anos em Reykjavik, e na língua inglesa.
Ainda hoje na Nova Zelândia e Canadá, América do Sul, temos programas para trazer a última mensagem, a última chamada. Então, como nós já lemos, então virá o fim. Eu pessoalmente creio que a palavra do nosso Senhor se cumprirá neste tempo e que pela primeira vez em toda a história da humanidade, todos os povos, todas as línguas serão incluídas no anunciamento do eternamente válido Evangelho. Irmão Branham, como o irmão Schmidt e o irmão Alfred Bord sempre confirmam, desde o começo nós vivenciamos isso. O meu irmão Helmut e o irmão Alfred, como 1959, saímos da igreja fomos jogados para fora da igreja pentecostal, porque nós nos referimos ao irmão Branham e testificamos aquilo que Deus fez através dele, mas nessas coisas não queremos entrar agora. Aqui o irmão Branham diz, numa pregação de março de 1962, o ministério chega agora ao ponto culminante. Primeiro, Lutero surgiu com a doutrina da justificação. Então, Wesley veio com a doutrina da santificação e depois veio os pentecostais com a restauração dos dons. Destes, Deus toma um grupo que Ele dirige a si e este grupo servirá a Deus plenamente de acordo com a palavra, porque ele tem que concordar com a palavra. E a noiva é aquela que recebe a palavra. Todas as outras passam por lado disso. Então, o irmão Branham diz aqui, Cristo se revelou para destruir as obras do diabo. Vocês crerem nisso? Nós lemos isso na carta aos Colossenses. Nós cremos isso de todo o coração. A serpente foi esmagado a cabeça, perdeu todo o seu direito. Através do sangue do Cordeiro fomos reconciliados com Deus e trazidos de volta como se nunca tivéssemos pecado. Então o irmão Branham diz a seguir, a coisa principal é que nós temos parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Cristo se revelou para destruir as obras do diabo. Vocês todos creem nisto? Para isso ele veio. O que ele foi? Ele foi a palavra de Deus, que destruiu as obras do diabo, aquele cruzamento que aconteceu no Jardim do Éden. Também isso nós afirmamos cada vez. Deus está somente na sua palavra e Satanás está em cada interpretação. Então, verdadeiro como Deus está na sua palavra, as suas palavras têm que estar em nós. E nenhuma interpretação pode se encontrar no meio do povo de Deus. Nós temos que ser uma pura noiva da palavra, pela graça de Deus.
E nós permanecemos no tema. A palavra de Deus que destruiu as obras do diabo, aquele cruzamento, ele foi determinado para fazer isso. Ele nasceu para destruir as obras do inimigo. Agora vem a mensagem dirigida a nós. Seu corpo, sua igreja, tem que fazer o mesmo. O corpo tem que se submeter à cabeça e agir juntamente. Se Cristo, a cabeça, é a palavra, então seu corpo e com ele a igreja está ligada, que ele é a cabeça. A isso nós dizemos amém. Nós estamos unidos a ele de todo o coração. Ela é a virgem, nascida da palavra, e nem uma denominação. Virgem nascida da palavra. Também para isso dizemos amém. Podemos ler isso em Lucas 4. Podemos ler. A palavra é a semente. Lucas 4, versículo também. Lucas 8 também, versículo 11. Isto eu amo. Irmãos, isso eu vos digo. Eu gostaria de pregar mais tempo sobre isto. O corpo é dirigido pela cabeça. E a cabeça é a palavra. A cabeça é a palavra. Digam amém. Pela segunda vez. Então vem a expressão poderosa. Vocês veem agora porque eu com tanto ênfase estava a pregar a semente. Cada semente traz segundo, assim está escrito em Gênesis, no primeiro capítulo. Por isso eu estava tão preocupado pela semente que eu plantei para o corpo do Senhor. Em breve a chuva cairá. Brevemente a chuva cairá. Eu penso a verdadeira chuva de bênçãos. Antes tem que ser semeado uma semente sobre a qual ela poderá cair. Então o irmão Branham diz, eu espero que eu ainda possa vivenciá-lo. Sim, nós todos esperamos isso. Nós todos, eu creio até, não só espero e eu creio que nós agora que vivemos no fim do tempo da graça e fomos a igreja chamada para fora, que as promessas que Deus deu nos pertencem, porque somos filhos da promessa. E porque nós cremos a palavra da promessa, nós não estamos fora da palavra, nós estamos dentro da palavra de Deus e nos achamos na graça do Senhor e podemos aceitar e receber o que Deus nos deu nesse tempo. Para isso, a palavra de 2 Timóteos, capítulo 4, 2 Timóteos, capítulo 4,
Aqui o homem de Deus diz o seguinte pensamento. Segundo Timoteu, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Paulo e também Pedro, homens de Deus, já outrora dirigidos pelo Espírito, puderam escrever o que no fim do tempo da graça sucederia. E como Deus, todas as coisas como Ele prometeu também traria ao cumprimento. Agora só o agradecimento que está em todos nós deveriam sair isso de dentro de nós com poder. Deixa eu fazer esta afirmação. Se nos foi possível fazer a ligação dos ouvintes com Deus através da pregação, não com um homem que carrega a mensagem, mas sim a juntar as pessoas a Deus, se cumpre em nós o que está escrito em Lucas 1:17, para preparar um povo ao Senhor. Não se trata do mensageiro, se trata da mensagem. Não está escrito, e a palavra que sai da minha boca não voltará vazia para mim, a não ser que ela haja efetuado para o que eu a enviei. Mensageiros de Deus são carregadores da mensagem divina, mas o Senhor mesmo está na sua palavra, e nós, como um grupo que foi comprado pelo sangue, somos achados no sangue do Cordeiro e na fé, e podemos de coração agradecer a Deus. Vamos resumir o que hoje nós, por gratidão, queríamos dizer. Deus nos concedeu o trecho mais importante da história da humanidade. E quando o irmão Branham disse, se o Senhor tivesse me perguntado antes do começo do tempo, quando você quer viver sobre a terra, a sua resposta foi, eu quero viver agora. É muito bom. O que é a tua resposta? Nós vivemos agora. E o maravilhoso é que Deus nos deixou reconhecer o dia da salvação. Para nós não está somente escrito, hoje quando ouvires a sua voz, mas sim, nós a ouvimos. Nós ouvimos a voz daquele que falou conosco e nos revelou a sua palavra e a sua voz pela sua graça. E também isso seja acrescentado. A grande graça de Deus, que um irmão Frank, como eu disse antes, nasceu nas circunstâncias mais simples e pobres, mas então Deus dirigiu todas as coisas. Quem está hoje ainda no país
que pode dizer, eu sou um testemunha ocular, um testemunha audível. Quem pode dizer hoje o que meus olhos viram e meus ouvidos ouviram da palavra da vida? Isto vos anuncio. Não dirigiu Deus todas as coisas desde o princípio? Não, eu subi desde a primeira reunião em Karlsruhe, em abril de 1954, que este homem é um homem enviado por Deus, porque ninguém pôde fazer aquilo que sucedeu lá, a não ser que Deus seja com ele. Então, o cumprimento, no segunda-feira, 15 de agosto de 1955, no hotel 3 Linden, em Karlsruhe. São dias, são momentos, são vivências que permanecem por toda a vida. Então, a experiência que eu fiz no dia 12 de junho de 1958, como eu tinha pouca noção da mensagem, eu sabia que ele era um homem de Deus, mas no fim dessa conversa, o irmão, ele disse, irmão Frank, tu retornarás com esta mensagem para a Alemanha. A partir desse tempo, eu recebi cada uma das pregações que o homem de Deus fez, enviadas, mas isso eu também vejo como uma direta direção do Todo-Poderoso, que eu não, de alguma maneira, eu saí de paraquedas, pulei de paraquedas, mas vivenciei os anos como o Senhor usou e dirigiu o seu servo, a parte evangelística, a parte doutrinária, a parte profética, o ministério e a graça que Deus deu, que podemos ordenar biblicamente tudo e saber tudo isso sucedeu como cumprimento das Escrituras, porque Deus o havia prometido. Nessa parte profética, enviar um profeta. O que significa a palavra de Malaquias? O que significa que o Senhor ia enviar um profeta? O que significa as pessoas? Amós 4, versículo 7. Deus não faz nada a não ser que Ele revela seus mistérios aos seus servos, os profetas. Isso está escrito em todas as Bíblias, não só na minha. Mas quando o tempo havia se cumprido, Deus enviou o seu servo e revelou ao seu servo o que devia suceder. Agora não está escrito somente em Amós 3:7, agora tem significado no plano de salvação. Cada um pode ler isso. Mas quem recebeu a graça para reconhecer, aqui se cumpre a palavra de Deus, aqui Deus deu promessas e aqui Deus faz de acordo com a sua preciosa palavra. Isso eu disse aqui há pouco tempo, diretamente antes da abertura do 7º selo, e isso muitos trocam a uma nova doutrina que só quem tem a revelação dos selos pode ser renascido. Muitas doutrinas que eu nem quero entrar nelas, mas nós agradecemos a Deus de todo o coração. Eu penso em dezembro de 1962, quando o irmão Branham me disse, irmão Frank, você pode ir para para Los Angeles e pregar no meu lugar. Quem sou eu? O homem mais simples que há aqui sobre a terra. E esse homem de Deus disse, eu tenho que fazer as malas. Deus me deu uma visão. Eu tenho que ir para Tucson. Eu tenho que preparar todas as coisas. Começo de janeiro, eu tenho que mudar. O irmão Frank nunca esteve em Los Angeles. Voa simplesmente a Los Angeles para pregar no lugar do irmão Branham a palavra de Deus.
onde Demis Chiquerianes. Eu nunca esqueço, em Clifton Cafetaria. São partes da minha vida, são coisas que Deus fez, e por isso eu sou grato. E vocês que deram crédito à palavra, por favor, discernam. Vocês não creem um homem, não seguem a um homem. Vocês aceitaram e receberam a Jesus Cristo. Creram de coração aquilo que Ele fez por todos nós. Vocês vivenciaram e aceitaram a reconciliação com Deus, como está escrito em Efésios 1, e pertencer àqueles que foram escolhidos ou determinados antes da fundação do mundo. Por favor, aceitem, recebam isto. Eu sei, cada um de nós, se olharmos para nós, podemos dizer: Senhor, é possível? Quem não é soberbo irá dizer diante de si: Senhor, não sou digno que tu entres na minha casa. Quem somos nós? Não se trata de valor ou não. Nós fomos valorosos nos olhos de Deus. E porque fomos valorosos diante dos olhos de Deus, recebemos a salvação e tudo que faz parte da salvação pela graça de Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós teremos um culto de agradecimento. Realmente um culto de agradecimento, onde quanto for possível, orarão em alta voz nas línguas que forem possíveis, porque nós estamos aqui reunidos de muitos povos, línguas, e desejamos a todos, em todos os povos e línguas, as ricas bênçãos de Deus. Também isto me comoveu, que não só aqui em 12 línguas está sendo traduzido, e Deus abençoa a todos que estão fazendo parte das traduções, mas irmãos, nos diversos países ainda traduzem em suas línguas, seja no Nepal ou em Camboja, onde quer que seja, ainda é traduzido em outras línguas. E eu devo vos dizer isso? Cada mês são quase 11.000 DVDs que nós aqui de Krefeld enviamos para todo o mundo. São mais ou menos 11.000 cada mês, nas diversas línguas, em todos os povos e línguas. As pessoas podem ouvir, e quem não conhece inglês, russo ou espanhol, a esses ainda é traduzido. Deus concedeu graça a todas essas coisas. E esses 11.000 DVDs que podem ser enviados, antes eles têm que ser copiados, e é muito trabalho ligado a isso, mas Deus cuidou de tudo, pela impressora, por todas as coisas. Deus cuidou, que assim nós temos uma mesa cheia de alimento. E também isso Deus deu para nosso discernimento. Por um lado, anunciar a sua palavra e ir de cidade a cidade, e de outro lado, armazenar o alimento e esperar até chegasse o tempo para que o alimento possa ser distribuído. Devo dizer isso ainda no fim. Em abril de 1966, não havia nenhuma pregação sequer do irmão Branham em forma impressa. Ninguém pensou
nisso. Todos haviam viajado para casa, decepcionados, porque a ressurreição não havia sucedido como eles esperavam. E foi anunciado também. E então, o irmão Franco estava lá e volta para casa após o enterro. E dessa vez não foi uma voz alta, falou no meu coração: agora chegou o teu tempo para distribuir o alimento. E o próximo pensamento foi: as pregações têm que ser traduzidas, nem foram imprimidas ainda. Então eu chamei os irmãos e disse para eles: as pregações que estão nas gravações têm que ser imprimidas, porque precisamos ter elas como documento para poderem ser traduzidas. Se eu hoje aqui humildemente digo, Deus também nesse ponto me usou. Tudo teria terminado sem conhecimento se Deus não tivesse cuidado antes. Para isso parece para alguns ser muito elevado, mas eu digo isso porque é simplesmente verdade e porque Deus, pela sua graça, conduziu assim. E a sua palavra realmente pode ser alcançar o mundo em todas as línguas. E nós fazemos as duas coisas. Nós anunciamos a palavra de Deus e também distribuímos o alimento espiritual, a palavra maravilhosa revelada de Deus, como nos foi entregue pelo ministério do irmão Branham. E todos que foram abençoados através das pregações do irmão Branham, digam amém. Eu quase só ouvi as vozes dos irmãos, mas as irmãs também disseram amém. Eu vos digo sinceramente, preciosas irmãs, irmão Branham ele quase mencionou as irmãs em cada pregação. Às vezes até é um pouco envergonhoso, mas ele não dirigiu isso a vocês. Ele dirigiu isso às mulheres do mundo que vão em alteza, que andam de shorts e se enfeitam e todas essas. E disso ele nos advertiu. Temos aqui, falamos alguma vez sobre roupa, sobre cabelos, alguma vez sobre make-up. Cada um tem suas todos estão sem make-up, nenhum tem calça comprida nem curta. Todas sabem exatamente como se devem se vestir. E vocês sabem isso, principalmente das pregações e do irmão Branham e da palavra de Deus. Eu tenho o meu ministério, a minha tarefa. O irmão Branham tinha o seu ministério e a sua tarefa. Por isso nós somos gratos de todo o coração. Cada vez, quando eu estou em Zurich, então vemos todas as pregações do irmão Branham numa mesa exposta. Então, meu coração jubila e regozija. Eu sempre quero dizer, Vera, faz uma fotografia dessa mesa que está tão cheia de alimento espiritual que está à nossa disposição. Deus abençoou e cuidou maravilhosamente de todas as coisas. Obrigado que vocês me suportaram hoje à noite. Penso na palavra da Escritura que nós lemos. Nós vamos, pela fé, ir adiante e na esperança que o Senhor nos dê um ano de júbilo, que todos que estão presos sejam livres, que todos que ainda não têm a certeza da salvação a recebam hoje à noite e a levem para casa, que o Senhor hoje atue de
sobrenaturalmente. Por favor, creiam. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo. Ele pregou a carta de culpa na cruz. Ele tomou toda a culpa, todas as transgressões sobre si. E como nós também lemos, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo, reconciliou você e a mim, através do santo sangue do Cordeiro de Deus consigo. Como salvos e libertos, podemos somente agradecer a Deus de coração e saber, Ele fará tudo bem pela sua graça com todos nós. A Ele seja a honra, no santo nome de Jesus. Amém. Deixa-nos levantar e cantar o coro. Assim como eu sou, assim deve ser. Mais uma. Enquanto inclinamos nossas cabeças com gratidão, em oração silenciosa, prevalecemos e nos abrimos diante de Deus e consagramos as nossas vidas novamente a Deus. Quero perguntar quantos pedidos de oração temos aqui no nosso meio. E todos que creem que o Senhor escuta as orações e que nos dá aquilo que pedimos pela fé, pela sua graça, sejam coisas pessoais, seja por outros, indiferente do que seja ou se for salvação, se for libertação, se for cura, o que sempre for que seja, nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo e cremos que também a mensagem que foi anunciada, o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, não voltará vazia, mas sim a palavra da cruz, ela efetua pela qual ela foi enviada. Para aqueles que creem, ela se torna um poder de Deus, como Paulo escreveu. Creiam agora, não olham para vocês mesmos, não olham para as coisas que o inimigo vos prendeu, ou vos dirigiu, ou vos oprimiu, vos humilhou. Libertai-vos dele, libertai-vos nos vossos corações de todas as coisas que vos prendem. Hoje podemos estar debaixo da unção do Espírito Santo, anunciar aos presos, vocês estão livres, aos perdidos, vocês estão salvos, aos doentes, vocês estão curados. Isto é a palavra de Deus e é verdadeira
em toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Enquanto permanecemos em oração, deixa-me perguntar agora, quem tem pedidos de oração pessoal ou para outros, levantem vossas mãos. São muitos, são muitos, são muitos. Oh Deus, eu coloco as minhas duas mãos sobre a tua preciosa e eternamente válida palavra e te agradeço pela consumada salvação na cruz do Calvário. Te agradeço pelo sangue da nova aliança. Te agradeço pelo poder de Deus, que agora, pela tua graça, será revelado nas nossas vidas. Nós cremos e vemos a palavra confirmada. Recebam de Deus, por qual vocês pedistes, seja a salvação das vossas almas, o perdão dos vossos pecados, a plena salvação pela graça e o poder de Deus. Hoje vos foi concedido graça, salvação. Deus vos ajudou. Deus vos salvou. Deus, vocês puderam receber o que Ele fez há 2000 anos por vós. Agradecei a Ele de todo o coração. Creiam e vocês o verão revelado. Amado Senhor, eu te consagro toda a reunião e todos os irmãos e irmãs em todo ao redor da terra, em todos os povos e línguas que ouvem a tua palavra e creem que o eternamente válido Evangelho de Cristo chega agora e será anunciado a todos os povos como testemunho. Abençoa a todos que o receberam, revela-te a cada um pessoalmente e completa tu, ó Senhor, a tua obra na tua igreja comprada pelo sangue, no dia glorioso da tua volta, que nós esperamos para o nosso tempo. E eu te agradeço especialmente pelo versículo 14. Então chegará o fim. Isso é tão certo como tu o dissestes. Primeiro, o teu evangelho será anunciado a todos os povos e nações sobre toda o redor da terra. Assim está escrito. E assim aconteceu no nosso tempo. E para isso te agradecemos. E todo o povo diga amém. Amém. Deus ao Senhor seja graças. A Escritura está cumprida diante dos nossos olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. E a Escritura se cumprirá. Então o fim virá. E se cumprirá, amado Senhor, que tu voltarás e nos levarás consigo. Tudo se cumprirá assim como tu o prometestes e dissestes na tua palavra. Hoje te agradeço, meu amado Senhor, por todos os anos, por todas as bênçãos, por todas as viagens, aonde sempre eu pude levar a tua palavra. Abençoa da riqueza da tua graça e chama os últimos para fora e comece no nosso meio
a te revelar pelo poder do teu Espírito Santo, como no princípio. Nós cremos e o vivenciaremos. A ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, que tu és se tornaste nosso Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A ti damos a honra de todo o coração, no nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês o aceitaram? Amém. 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 Vocês só creem de todo o coração? Amém. 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 Vocês podem vos assentar. Ao nosso Deus seja a honra. Pedimos que todos tenham atenção aos seus filhos e para que esses 2 dias passem na paz e nas bênçãos de Deus, e que Deus realmente nos abençoe sobrenaturalmente e seja com todos nós. A fé é um presente de Deus, e Ele disse: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, e muitas vezes cantamos, somente crer, somente crer. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, que todos puderam vir, viagens difíceis e cansativas, vocês tomaram sobre. Deus abençoe todos que estão aqui, todos que puderam vir. Deus abençoe a todos em todo o mundo. Irmão Schmidt, você ainda tem alguma coisa a dizer? Senão, você ainda ora conosco e depois iremos fim. O que ainda poderíamos dizer? A palavra do Senhor já disse tudo. E nós damos gratidão ao Senhor, que Ele nos carregou e dirigiu até aqui e nos deu Sua palavra. O alimento que foi armazenado foi nos distribuído e nós todos podemos tomar parte disso. E o Senhor queira ainda conceder graça para que nós, quando Ele vier, não fiquemos para trás. Disso o Senhor nos guarde e nos conceda a graça, e como já foi orado, nós sairemos agora, não falaremos muito, nem falaremos muito, mas sim permanecendo em silêncio e em reverência diante do Senhor e agradecimento pela graça que Ele nos concedeu. E nós podemos dizer, graça que não merecemos foi-nos concedida, e somente graça. E Ele nos achou na sua graça. E nós levantamos mais uma vez, e mais uma vez vamos juntamente agradecer a Deus. Pai Celestial, te damos graça e te damos adoração também por essa hora em que Tu falastes conosco. Tu nos chamastes um ano de júbilo, um ano de libertação. Obrigado, Senhor, que em Ti, o Deus verdadeiro, Deus, Jesus Cristo, sucedeu isso lá no Calvário. Foi-nos dado a salvação, a libertação. Eu te agradeço, ó Senhor, nós te agradecemos juntamente que Tu encherá os nossos corações com louvor e com o poder do Teu Santo Espírito. A Ti, o Todo-Poderoso, seja a honra e a glória. Amém. Louvor, honra.